em 2007, eu assinei um NDA com a Apple, que na época eu prestava serviço para eles, né? Cara, eu devo ter em algum lugar aqui. Eu acho que o NDA vai até 2057, cara. Nossa! NDA significa? Non-Disclosure Agreement. É um termo de confidencialidade. Porque como eu trabalhava lá com classificação fiscal, então tinha muito acesso a coisas que nem tinham sido lançadas no mercado ainda, né? E assim, você tem que, levar seu pai e mãe acompanhado dos avós, jurar de pé junto, não pode passar nada para fora, né? Caramba! É terrível. Tatiana deve passar por isso também, né, Tatiana? Nada anda sem o NDA assinado, não. Então, fechou proposta, tem que ir com o NDA junto. Consultoria tem acesso a muitas informações estratégicas da empresa, né? Até as que a gente não queria ter. Como é que vocês lidam quando alguém começa com aquele papo assim, deixa eu só fazer uma perguntinha, e aí aquela pergunta vira uma pergunta complexa, e aí você ajuda uma vez e ajuda. Acontece muito isso com vocês? Olha, o que acontece principalmente eu atuo muito aqui no mercado mineiro. Então, o que acontece muito que eu percebo é que existe sim muitas pessoas que gostam de uma consultoria de graça, né? Digamos assim. Uma prosa. Adoram, né? Uma prosa. Mas assim, dependendo da pergunta, é tranquilo de tocar. Mas o ruim é quando você leva algumas oportunidades, o cliente acha ótimo, ok, aí ele vai e fecha tudo com outra empresa. Sacanagem. Aí você tem que ter... você pode até responder. A gente tem muito mais, assim... relacionamento com o cliente, quando a empresa já é nosso cliente, a gente já tem um relacionamento mais estreito. Então, eu não vejo problema em responder essas perguntinhas, né? Agora, quando a empresa não é ainda seu cliente, você tem que saber dosar isso, porque senão acaba que fica algo meio que abusivo, digamos assim. É lógico que hoje tem muita informação fácil na internet, de fácil acesso. Quem quiser pode correr atrás. Mas tem gente ainda que quer ainda muito receber isso de mão beijada. Não é tão difícil você, às vezes, conseguir algumas informações para você tomar uma decisão. A perguntar é mais fácil, né? Mas vem aquelas perguntas assim que a pessoa acha que é fácil pra caramba e na verdade é extremamente complexo, tipo, qual que é desse maquinário aqui? Tipo... Tem. Principalmente quando é assim um projeto mais específico que requer uma série de detalhes, né? Nada é tão simples como parece. De novo, a gente entrega assim até onde dá para entregar, né? Dali para frente fala, olha, agora lamento, né? Agora a gente tem que estudar cenário. Segue em anexo o boleto? Tipo... Preciso de mais informações para opinar. Arrasta para cima. Tem aquela coisa do amigo que fala assim, eu tenho um amigo que tá passando por essa situação. Já aconteceu com vocês também? Principalmente que nem quando o Jonas falou, quando o cara não quer abrir, porque na verdade ele tá prestando serviço pra uma outra empresa, você entendeu? Que filho. Então ele quer descobrir ali o caminho das pedras. Puta merda. Tem direto, cara, tem direto. Sacanagem. Mas normal. Não, essa eu nunca passei, não. Já passei poucas e boas. Quando eu percebo isso, eu entrego. Eu falo, eu não vou fazer esse trabalho nunca, né? Aí então dá pro cara, vai lá, faz lá, boa sorte, a gente mantém a amizade, normal. Manter a amizade é importante. Amigos, negócio da parte. Então tá, né? Vamos fazer o quê? Faz parte. Às vezes, né, Thalia, você tem que brindar a falsidade, né? Então, vamos lá. Excelente, gente. Vamos então pra pauta. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Sari Santos. Eu sou o Milton Pongato. E eu sou a Tatiana Pereira. E vamos conhecer o mundo dos consultores no comércio exterior. E para quem quer aproveitar todas as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo, nosso parceiro aí, Conexo. Um grande abraço. Para quem quiser conferir, conexo.com.br. O link tá na descrição do episódio ou nas nossas redes sociais. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Continuamos nossa série de conhecer e apresentar todos os envolvidos no comércio exterior para papear hoje com os consultores. Vamos entender um pouquinho melhor o que eles fazem, como atuam, o que comem, onde dormem, a rotina dos consultores, as dúvidas mais comuns que eles têm que responder e aquelas histórias que só um consultor sabe que tá vivendo, né? Então hoje, para nos ajudar nessa reflexão, Milton, quem é você na fila do... É uma pergunta bem simples, pode me ajudar?
Primeiro, tudo, satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sou Milton Gatto e hoje eu sou o head da área de Global Trade no escritório de advogados em Campinas, chamado Finópio e Ustra. Eu sou apaixonado por comércio exterior desde os meus 16 anos. É uma alegria, né? A minha vida inteira é o comércio exterior, então gosto muito dessa área. Eu sou a Tatiana Pereira e atuo como consultora de negócios na Bicomics Consultoria, uma empresa e referência no mercado na parte de consultoria em gestão de regimes especiais aduaneiros. Também apaixonada por comércio exterior, eu acredito que quem está inserido aí no comércio exterior, ele é ou 8 ou 80, ou ama ou odeia. Eu encontrei nesse meu percurso mais pessoas que amam. Então, tô bem, tô no lucro, tô no superávit. Então, vamos começar bem do básico. Quero saber o que é que faz um consultor no comércio exterior. O pessoal também não achar que é pai de santo, né? O que faz o consultor de verdade? Bom, antes da gente falar o que é consultor, eu acho interessante a gente deixar um pouquinho claro a diferença entre consultor e assessoria. Ah, boa. Porque aí fica claro. Então, a consultoria é a empresa que lida com o cliente, conversa com o cliente, identifica a dor do cliente, faz um diagnóstico daquilo que ele precisa e sugere uma forma de agir, uma estratégia a ser seguida. Tanto é que eu gosto de falar para os meus clientes que uma empresa de consultoria, ela não é um simples fornecedor, ele é um parceiro estratégico para aquela empresa, que tem que casar até a estratégia da empresa com a estratégia da consultoria para que ambos consigam alcançar esses resultados, né? A assessoria já é um pouco diferente, ela já é mais executora, ela já atua mais, já faz mais, não é só uma sugestão. Ela faz acontecer na assessoria. Isso, ela faz acontecer. Então tem essa diferença, né? Eu, particularmente, Tatiana, eu não consigo desassociar o consultor do assessor. Uhum. A minha atividade, onde eu trabalho hoje, aquilo que eu faço, ele não permite essa divisão. Porque, por um lado, para que você precisa do consultor? Para entender como é que a coisa funciona. Então você vai lá e fala para o cliente, funciona assim, assim, assado. Aí o cliente vira para você e fala, tá bom, então faz esse negócio todo parar em pé. Aí tem que entrar o seu lado de assessor. Aí você tem que provar que aquilo que você falou é o correto, aquilo que funciona. Mas assim, realmente, isso que você falou tem muito sentido, Milton, porque não tem jeito, não tem como os especialistas, igual você falou, existem sim os especialistas que estão por trás. Quando eles chegam e sugerem algo a ser seguido, tem hora que essas atuações se confundem e se fundem, né? Aí vem o que eu chamo de diferencial de mercado, porque uma coisa é você vir sugerir e outra coisa é você pegar a rédeas daquilo, usar aquilo como projeto e resolver aquilo que o cliente contratou para fazer. Muitas vezes o consultor ele é requerido pela empresa porque a empresa, das duas uma, ou ela não sabe fazer, ela não é obrigada a saber fazer. Afinal de contas, se você pegar hoje uma empresa de motores elétricos, o core business dela é produzir e vender motor elétrico, e não é fazer drawback, admissão temporária, OEA. Então, muitas vezes, ela precisa de um consultor por esse aspecto, ou quando a própria empresa ela até sabe, mas ela não tem tempo e mão de obra suficiente para fazer isso. Ou tecnologia, né? Exatamente. Em outras palavras, de dia é consultor, de noite é assessor, né? Mas eu achei interessante isso e eu fiquei com uma dúvida, pelo menos quando a gente fala de consultorias ou questões mais intangíveis, que são aquelas que a gente não tem uma cartela, um menu para dizer, isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto. Como que o consultor, ele entende e como que ele forma valor da consultoria que ele presta? É com base na empresa? É com base no serviço? Existe um prazo do serviço, um escopo? Qual é a forma mais comum de se fazer? E qual é a forma ideal de se fazer essa formação de valor na hora de dar uma consultoria? Cada empresa tem sua metodologia de trabalho e também tem o seu diferencial. Ainda mais nesse mercado de comércio exterior que todo mundo acha que sabe fazer bem. E não é bem assim. Então, para colocar um preço, colocar valor nisso, isso depende muito do tipo de empresa, da dor que a empresa tem, o que ela busca. Nem sempre as empresas podem ser até do mesmo segmento, mas nem sempre o mesmo problema de uma é o mesmo problema do outro. Então você tem que sempre primeiro fazer um diagnóstico do que aquela empresa realmente precisa, qual que é realmente a dor dela,
do perfil do cliente, do tamanho da empresa. Tem empresa que você vai, a pessoa tá ok, tá coordenando muito sabiamente o setor, está fazendo uma gestão excelente, utilizando os regimes de forma excelente, e a gente fala, não, ok, você está atuando muito bem, sua performance está muito boa. Aí se a gente identifica alguma coisa, a gente apresenta, se não, é isso. Eu trabalho muito com projeto, né? Então, eu nunca fiz drawback. A gente vai lá e faz o drawback para o cidadão, né? Ou suspensão, ou isenção, ou então uma certificação OEA. Aí são projetos de fácil dimensionamento, vamos assim dizer, porque eles têm começo, meio e fim. Agora, tem eventualmente situações, eu já passei, por exemplo, uma montadora me chamou e falou, escuta, tudo aquilo que é possível fazer em comércio exterior, eu estou fazendo. Então, você tem que tirar uma foto de toda a operação da empresa, de toda a empresa inteirinha, do RH até o recebimento, da expedição até o comércio exterior. E aí, basicamente, você faz um relatório ali, 3 colunas, dizendo, olha, isso aqui que você está fazendo tá tudo bem, 100 parabéns, né? Ganhou aqui uma estrelinha. Tem aqui meia dúzia de operações que você precisa corrigir o rumo por causa ou uma legislação ou alguma situação que não está muito bem adequada. E aí existem aqui algumas oportunidades que a gente identificou que você pode fazer a implementação, né? Aí que entra a questão da assessoria, né? Então você dá uma consultoria dizendo onde ele está, como é que ele está, e ali você consegue identificar oportunidades ou de correção ou mesmo de implementação. Depende muito da empresa, o escopo. Infelizmente, aí é meio que difícil não dizer isso. Muitas empresas não têm ali um planejamento. Então, às vezes, a gente é chamado assim no último momento, no último minuto para resolver a situação. Quando já deu um monte de M, né? Já, exatamente. Aí o cliente te liga e fala, olha, minha carga está chegando no mês que vem, eu preciso fazer um ex-tarifário. Aí você olha para ele e fala, como é que eu vou fazer um ex-tarifário com 30 dias? Só a consulta pública demora 20 dias. Né? Então, assim, não, mas eu preciso, né? Aí você olha e fala, né? É complicado. Eu chamo isso daí de consultoria autópsia, né? O cara já tá... A causa da morte. O cara já tá bem mal lá e aí ele lembra de você. O bom é quando é uma consultoria rotina médica. Aí, opa, não, peraí. Aí eu tô precisando de uma coisa que é mais uma manutenção, né, mensal, eu preciso de um apoio mais de perto, eu não quero só que aquele cara ali abra um ato concessório, pronto, acabou. Eu preciso de um apoio mais de perto para orientar o meu despachante, orientar os atores envolvidos de como proceder. Por exemplo, fazer um diagnóstico do comércio exterior da empresa. A consultoria pode identificar, assim, é possível aplicar drawback nessa sua operação. Mas a assessoria é fazer esse drawback acontecer, né? Sim. Eu lembro uma vez que eu tava numa empresa, aí ligou, assim, um cliente que tava sumido, sabe? Sabe aqueles clientes maravilhosos que nunca te procura, tipo, já tá com outra empresa, aí te procura quando tá, né? Naquela situação, ele assim, então, a gente tá precisando de ajuda aqui porque nós temos que fechar um ato concessório. Não, beleza, ato concessório, vamos fechar. Então, já faz 3 anos que venceu esse ato concessório. Ah, tá. Aí eu comecei a acreditar no divino, porque 10 dias depois eu arrumei outro emprego. E, cara, como foi bom não ter cuidado dessa bucha, sabe? Porque o meu chefe na época falou, não, nós temos que ajudar. Eu, caralho, eu não sei nem por onde começar com isso, cara. Tipo, 3 anos? Fazia 3 anos. E aí tinha... já é. Cara, era muitos anos assim que tinha ficaram prorrogando e tal, ficaram fazendo maracutaia, sabe, Milton? Tipo, faz um bom tempo essa história, sabe? E já tava tudo assim, tava vindo já a Receita Federal atrás pra cobrar os impostos, sabe? Tava muito atrasada a situação. E aí, pra minha alegria, eu arrumei outro emprego em outro lugar e eu não precisei nem saber como acabou essa bucha. Bem isso, Jonas. Por isso que muitas vezes o trabalho acaba sendo caro, porque você tem que corrigir a situação num prazo de tempo, assim, excepcionalmente curto, tem que montar tudo, levantar todos os documentos, deixar tudo em ordem para a Receita Federal, para fazer a baixa concessória, para satisfazer lá a SUEXT, né? Que nominho feio, né? Que raiva desse nome SUEXT. Cara, The Sex era tão melhor, cara. Nossa, cara, por que foram fazer isso? Você sabe que até hoje tem gente que fala CASEX. CASEX da lá de 1985, tá? Que era do Banco do Brasil. A carteira de comércio exterior? Sim. Eu só sei essa porque o meu pai trabalhou com a CASEX, que meu pai trabalhou no Banco do Brasil. Ei. Um abraço pro seu Rogério, meu pai, que ele ouve o podcast. E ele me contava que cabia a ele definir o que ia ser autorizado ou não importar no Brasil. Era simples assim. Era esse nível. Nossa! Uma carimbada na guia de importação, na famosa Via Rosa. Era o meu pai envolvido, trabalhando no Banco do Brasil, passava por ele. E se parar pra pensar, não faz tanto tempo assim, né?
Comunicado Cassex número 133. Eu tô lendo aqui o livrinho pra galera que tá nos ouvindo. Isso aqui é de 1986. O ano que eu nasci. Eu tinha 2 anos. Eu nem pensava em nascer. Então, era a situação bem isso daí. Graças a Deus, hoje todo mundo, né? Hoje você tem Syscomex, sistemas eletrônicos, tem... O que mais aí? Tem um monte de coisa que, né, facilita demais a vida aí das empresas, né? Aliás, nesse aspecto também, né, Tatiana? A necessidade da empresa entender que o comércio exterior já está totalmente informatizado. Não dá mais para ficar com controles paralelos. Planilha Excel. Planilha Excel, gente, é excelente para demonstrar e não para controlar. Você não controla a concessionária drawback em planilha Excel. Por quê? Eu fiz. Ela corrompe você seus dados. Sexta-feira você vai almoçar feijoada, inventa de tomar um negocinho, você volta, vai conferir a planilha Excel, bateu ali o dedo no computador, já apagou a tela. O gato passou no teclado. O gato passou no teclado, você não tem backup, acabou, perdeu todo o controle. Então... Eu mencionei essa história do drawback com Excel no episódio sobre vender e inovação no comércio exterior, 2 episódios atrás. E lá eu falei, gente, nós precisamos de um sistema, usar Excel não tá dando certo. O que tinha acontecido? Foi num dos estaleiros que eu trabalhei, ainda bem que eu trabalhei em 13, então eu posso contar essa história. Que aí a gente registrou a LI do par de motor principal, a gente colocou na embarcação errada. Aí o que aconteceu? Tem uma embarcação que ficou com 4 motores e tem alguma embarcação que não tem motor nenhum. A embarcação fantástica. Não. Ainda bem que já caducou isso aí, já deu mais de 5 anos essa história, mas, cara, a gente ficou, não passava Bluetooth, não passava Wi-Fi na época, né? Porque, cara, tava muito errado. Ei, não esquece que o nosso cupom da lojinha do Comex continua ativo, tá? Tá ligado? Aquele cliente difícil de chamar atenção, ou um cliente tá de mal contigo porque deu umas lambanças aí. Então, compra ele de volta através de mimos. Isso é muito legal, né? Mas não vai comprometer a compliance, né? Deus o livre. Vai lá na lojinha do comex.com.br. Lojinha! Adorei, lojinha! Vai lá, compra uma caneca bonitona, os pallets. Sari, tu viu agora que temos um case protetor para AirPods? Eu sou fã de perder as coisas. Isso aí, pra mim, vai ser muito útil, viu? Não é por nada, mas esse cupom vai servir pra mim pra não ter um prejuízo maior. Tem muita caneca massa lá, tá com uma linha nova também. Então, aproveita o nosso cupom. Invoice 10, 10% de desconto para compras acima de R$80. Ah, só quer uma caneca? Pô, junta aí com teus colegas de trabalho, faz uma compra coletiva, faz um LCL, pô. Um canecaço. Faz um canecaço, um paletaço e um casetaço, sei lá, tá. Enfim, é isso aí. Lojinha do comex.com.br. Bom, vamos então para a realidade. Qual é o momento ideal de se chamar um consultor? Para que o consultor não se torne um bombeiro ou um CSI para fazer autópsia ou o que for. Eu acredito que depende muito do comércio exterior dela, da maturidade do departamento dentro da empresa. Depende muito do problema que ela tem na operacionalização dos processos dela. Isso pode ser de acordo com regimes especiais aduaneiros ou isso pode ser numa simples classificação fiscal de itens importados. Então, o ideal é sempre procurar apoio antes do problema surgir, porque se for depois, aí a gente sabe que a nossa área errar pode custar muito caro. Então, o interessante é a gente pensar antes. Exato. E aí, corroborando para o que a Tatiana falou, o ideal é que o consultor seja consultado no primeiro momento. Lamentavelmente, aqui no Brasil, e de novo, eu não posso poupar as críticas, que diferente, por exemplo, da América do Norte, o consultor aqui no Brasil ele é visto como um custo. Ah, sim. Né? Por isso que ele me chama, muitas vezes, no último momento. Quando já deu tudo errado, não tem mais o que fazer, ele chama o consultor, que é a hora errada. A gente pretende trabalhar com a prevenção, nunca com a correção. Por quê? Porque a correção é demorada, né? É mais cara, tem que dar um monte de satisfações, invariavelmente somos interpelados, não, mas a fábrica vai parar. Amigo, a fábrica vai parar. Não era essa hora para me chamar, não é essa hora para chamar o consultor. Eu tive um caso muito recente, né, de um drawback, mas eu estava falando diretamente com o presidente da companhia. O presidente da companhia, estrangeiro, normalmente tende a impor aquela situação. Não, mas no meu país dá para fazer assim.
Aí você é obrigado a falar para ele, bacana, mas aqui não funciona dessa forma. Aqui nós temos 3 órgãos gestores. Lá no seu país tem um só. Aqui tem um monte de formulário, tem um monte de procedimentos prévios. Welcome to Brasil. Né? Tive que pegar, assim, desenhar o processo e ainda falei para ele, você vai fazer assim, né? Eu meio que intimei o cliente, né? A empresa não era nem meu cliente. Tanto que a gente saiu no final do dia da reunião, o rapaz que trabalhava comigo na ocasião, né, virou e falou, perdemos o projeto. Eu falei, bom, tudo bem, do jeito que ele quer, eu prefiro que perca mesmo, porque eu não vou fazer desse jeito. No dia seguinte ele me ligou e falou, dá para você voltar aqui para a gente implementar? Falei, beleza. Cara, foi assim, do início, meio e fim, tudo foi feito direitinho. Porque, de novo, não é a questão de você querer ser o bom. Na verdade, você está dedicado àquilo. Qual a sua dor? É drawback? Nós temos o remédio para o drawback. A gente consegue resolver, desde que trilhe o caminho certo. Você sabe que o brasileiro padece de 4 grandes males, né? Todo brasileiro acredita que ele é médico, que ele é mecânico, que ele é técnico de futebol e consultor de campo exterior. Aí acabou, cara. Aí acabou, assim, sabe? É complicado. Então, assim, o consultor, ele tem esse papel de fazer as coisas acontecerem de acordo com a aderência à legislação, aos respeitos, aos prazos, né, Tatiana? Ao cumprimento de todas as obrigações. Não adianta você começar o negócio errado, porque aí ele vai errado até o final. Agora, deixa eu questionar um pouquinho a experiência de vocês. Quais são aquelas experiências que vocês, como consultores, viram que só quem vivenciou mesmo e sentiu na pele? O que vocês já vivenciaram que levam no coração de vocês para a história como consultores de Comex? Eu já tive situações de classificação fiscal mesmo, né? Em que estava conversando com o diretor da empresa, apresentando para ele, né, as oportunidades, tal, até o momento que a gente chegou no tocante à classificação, né, eu falei, olha, a gente fez aqui numa base amostral e a gente identificou nessa base amostral praticamente 50% das suas classificações fiscais erradas. Eita. Isso aqui é um problema. Vamos corrigir, vamos apresentar uma denúncia espontânea, vamos regularizar a sua situação. Porque é aquilo, tá? Você não quer regularizar os 5 anos, né? Bem, então é o que eu já falo para o cliente, falo, compra aí vela de 7 dias, assim, de uma por dia e reza para a Receita Federal não vir aqui, porque o dia que ela vir, ela vai te cobrar juros, correção, diferença, e por aí vai ficar caro para caramba. Aí estava falando lá com o diretor, né, e ele, não, que a gente não tem problema com classificação fiscal. Jonas, parece que foi praga, cara, mas não foi, não. Sabe, de repente, assim, a diretora jurídica entrou na sala quase derrubando a porta, né? Tinha acabado de ser autuado. Na hora? Nossa! Eles acabaram, naquele momento, eles tinham acabado de ser autuado, receberam lá, então, o auto de infração, né? 5 milhões de reais. 5 milhões. Né? Então, assim, a gente sabe que classificação fiscal, infelizmente, alcança esses valores, né? 1 milhão é coisa, assim, quase que básica, lamento. Para uma indústria de grande porte... Você tem a multa pelo erro, você tem a diferença do imposto, juros, correção. Recolheu o imposto a menor, né? Então tinha que recolher 15 e recolheu 10. Então, da diferença de 5 que deixou de ser recolhido, tem mais 75% de multa. Então o negócio vai... Sim. Então, assim, é muito comum. Rapaz, o cara ficou branco na hora, né? Porque é aquela coisa imprevisível, né? Convenhamos, quem é que vem a se precaver uma questão dessa e deixar, assim, no caixa parado 5 milhões para, se tiver que pagar uma multa, eu vou pagar. Não tem esse dinheiro da noite pro dia. Não tem. Eu sempre falo nos cursos, palestras que eu faço, né? Gente, classificação fiscal não é numerologia. Tem toda uma técnica, tem toda uma base. Numerologia, adorei. Você acredita que uma vez eu fui numa empresa, estava vendendo o trabalho de consultoria, o diretor falou para mim, não, aqui nós não temos problema de classificação fiscal. Eu falei, nossa, que bom, né? É só não mexer que não tem problema. Não, ele falou assim, nós só temos 2 classificações fiscais. Eu falei, 2? Você trabalha com 2? Ele falou, Eu falei, mas você não vende elevadores? Ele falou, sim. Ou a classificação fiscal é de elevador, ou então é parte e peça de elevador. Aí eu fiquei olhando e falei, não, mas peraí, elevador tem um monte de parte e peça que não é de elevador, né?
Aí eu comecei a cutucar o cidadão. Falei, como é que você classifica a lâmpada que vai dentro do elevador? Parte e peça do elevador. Eu falei, e o fio? Os cabos elétricos? Parte e peça do elevador. Não. Por que é elevador, então? É só a cabine? Dei aquela, eu cutuquei. Falei, escuta, aquela ardose que vai no chão, no piso do elevador. Parte e peça do elevador. Cara, peguei minha mala, falei, tchau. Isso aqui é caso sem solução, cara. Não adianta. Lembrei da história de uma vez, faz tempo. Eu trabalhava numa empresa lá em Guarulhos e a gente estava fazendo a mudança de um engenheiro lá, um engenheiro sueco, né? Então, chamava a companhia de transportadora, né? Então, eles mandavam lá os containers, colocavam os guarda-roupa, cama, armário, tudo do cliente, né? E como era container, então vinha aquelas carretas, né? Buscar num condomínio que ele morava e tal. E estava providenciando tal, aí esqueceram, assim, um aspirador. Manja o aspirador? Aspirador de pó. Aí o rapaz que estava trabalhando lá comigo tal, eu falei, chama a transportadora, porque ele sempre vai ser aspirador de pó, né? Mas ele não falou, assim, para a transportadora do que era para transportar, né? A transportadora pensou que era mais um container. Cara, quando eu vi, assim, uma carreta, só aquelas carretas de 18 rodas, porta-container. Eu falei, cara, era um aspirador, acho que cabia no porta-luva do caminhão, sabe? Cabia no porta-luva do carro. Os caras mandaram um caminhão, cara. Eu fiquei olhando assim, entrando no pátio da empresa, eu falei, cara, o que é isso? O que você fez? Eu falei, transportador. Eu falei, cara, mas é um aspirador de pó, meu, negócio desse tamanho, 40 centímetros. Cara, mas foi tão engraçado, cara. Eu tenho um caso que eu lembrei também de um cliente. Ele estava importando umas peças para colocar num tiar que serra granito, e quando abriu o container tinha uma lagartixa morta. Sério? Nossa, pra quê? Aí teve que chamar não sei o quê e ver se estava detetizado, cadê o certificado de fumigação, que não sei o quê, não achava, e foi aquele redevô, tudo por causa da lagartixa. Atrasou o processo todo. Cabe uma história sinistra aqui, mais ou menos desse tipo da Tatiana. Amigo meu trabalhava em Santos, trabalhava para uma empresa exportadora, então ele descia lá para Santos, estufava o container, recebia a documentação, o container seguia e ele voltava para São Paulo. E um dia ele foi lá, fez o despacho, os containers foram estufados, ele voltou para São Paulo, sei lá, coisas de, tipo, 20 dias depois ligaram para ele, né, lá do México, ligaram para ele aqui no Brasil, tipo, pega o primeiro avião agora, né? Não, mas o que aconteceu foi, pega o primeiro avião agora e vem pra cá. Cara, quando o container chegou lá no México, que foram fazer a desova do container, tinha um corpo, cara, dentro do container. Ah, meu Deus. Tinha um corpo. Fecharam o container com alguém lá? Não. Mataram um cara, assassinaram um cara lá no porto, os esquivadores, né? Acho que deu uma briga lá, até lá. Os caras conseguiram abrir a porta do container, assim, com os lacres, já lacrado, né? Jogaram o corpo lá, colocaram a porta e, tipo, tchau, né? Cara, imagina um cara lá no México abrindo o container e tem um corpo lá dentro, cara. Imagina, né? E nossa, deu um BO assim para ele não, né? Para a empresa, o governo, né? Porque imagina, como é que... Eu já ouvi um caso de uma professora minha que falou também que teve um container importado que era cheio de milho, era um milho especial, um milho vermelho. Aí acabou com aquele cara no canal vermelho, abriu o container, na hora que abriu o milho desceu assim, tinha uma Ferrari lá. Por isso que o milho era vermelho. Ai, meu Deus do céu. Milton e Tati, eu queria uma dica de vocês para quem deseja atuar como consultor de comércio exterior. Essas pessoas, elas precisam de uma formação específica ou é a experiência que faz ele ser um bom consultor? Não, você não precisa de uma formação específica. Eu decidi ser consultor por vontade própria. Tem muita gente que vira consultor porque está desempregado. É complicado. Mas a gente também tem que entender a situação daquela pessoa, principalmente em tempos de pandemia, a economia brasileira e tudo isso. Formação específica, eu não diria, Sari, não é necessário você ter uma formação. Mas é importante que você conheça, primeiro,
do negócio do cliente, né? Eu preciso entender o que ele faz lá. Ele faz motor elétrico, panela de pressão, tecido, entender como é que é o processo dele. Para aí sim, a partir do momento que eu entendo o processo do cliente, eu consigo identificar oportunidades. E aí, então, estas oportunidades eu só vou conhecer mediante estudo da área. Lamentavelmente, a formação em comércio exterior no Brasil, ela fica a desejar. O aluno sai de uma faculdade hoje mal sabendo o que é Incoterms. É um negócio bastante complicado. Então, assim, como em comércio exterior, simplesmente tudo que você vai fazer depende de um decreto, de uma lei, de uma portaria, de uma instrução normativa, de um ato declaratório, então você tem que estudar, não tem outra forma. E aí, a partir do momento que você vai estudando, você vai se envolvendo nas questões do cliente, você consegue identificar oportunidades, né? Seja para uma correção, seja para uma prevenção, que é o ideal. Essa é importante. Eu acredito que quem trabalha na área de consultoria de comércio exterior tem que gostar de ler legislação, né? Tem que ter um belo pé no direito, né? Não é das leituras mais agradáveis, também não precisa ser do direito. Eu trabalho há muitos anos com isso, eu não sou advogado, apesar de trabalhar no escritório de advogados. Mas sim, você tem que ler, interpretar, né? E aí entender como é que aquilo se aplica ao cliente. Então, assim, todos os cursos que eu começo, primeira coisa, independentemente da matéria, eu falo, pessoal, o basicão do basicão, o regulamento aduaneiro, IN 680, IN 1702 e a portaria CSEX 23. É o básico do básico do básico. Dali tem um monte de resposta, vai te introduzir a outras literaturas complementares ou abordando outros assuntos. Então, sim, você tem que ter essa vontade de estudar, interpretar, para aí sim você poder aplicar aquilo na empresa, né? Então, gente, estudem, analisem, leiam, não fica naquela coisinha do beabá. Não acha que comércio exterior é você viajar pelas capitais mundiais. Ainda tem essa turma? Tem, e só capital mundial, né? Milão, Paris, né? Mas ninguém pensa em fazer negócio lá no interior de Istambul, né? Ou num paísinho aí, outro qualquer. Ou ainda achar que comércio exterior, né? É resolver bucha, né? Resolver papel, é um burocrata. É válido uma experiência mais operacional, por exemplo, gente que trabalha em despachante aduaneiro, trading compras, agentes de carga. Então, acho que isso é válido para se formar um consultor? Olha, eu acredito que talvez vindo de agente de carga, talvez não seja tão relevante porque ele é mais voltado aí para a parte de frete, mais limitado à atuação que envolve o frete e a logística. Mas um despachante, ele consegue identificar melhor o processo como um todo. Eu li um artigo esses dias que explicou muito bem essa questão de especialista em comércio exterior. Existe especialista em comércio exterior? Não existe, porque o comércio exterior, ele é algo que se ramifica em várias partes. Então, não tem como você ser especialista em comércio exterior. Você pode ser especialista em uma empresa do setor químico, você pode ser especialista numa empresa de motores, você pode ser especialista numa empresa de alguma coisa. Aí você pode se tornar um consultor porque você tem uma carga de experiência muito grande de atuação naquela empresa específica daquele setor. Não tem um curso que você faça, eu vou fazer um curso para ser consultor. Não tem. O que faz de uma pessoa ser um bom consultor, na minha opinião, são duas coisas. É a experiência, o conhecimento que ele tem, que pode trazer um diferencial para aquela empresa que ele está apoiando. E outra coisa que eu acho também é ele estar motivado e interessado em estudar aquela empresa antes de levar qualquer coisa para ela. Quando você vai atuar numa empresa, você não tem só que saber o nome, o KNAI, o que ela faz. Você tem que entender toda a operação de comércio exterior, o que ela importa, o que ela exporta, até como que é o processo produtivo. Para fazer um ato concessório de drawback, você tem que ter a lista dos materiais que são utilizados na produção. Então acaba que você aprende muito de várias coisas. E uma coisa que eu acho que também é extremamente necessária falar aqui é que hoje o comércio exterior, ele está vivendo um momento de quebra de um jeito que ele foi durante muitos anos, sem ter um apoio de tecnologia, e agora a gente vai começar a enfrentar uma nova realidade com a tecnologia. Passamos aí pelo mês do despachante e muito foi se dito em relação a isso. Vai existir despachante depois dessa mudança tecnológica, essa automatização que a gente vem enfrentando? Não sei, a gente ainda não sabe, ainda é tudo muito recente, mas o que a gente sabe é que a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças e a gente vai ter que ter sempre vai ter que estar sempre inovando, porque um problema de hoje não vai ser necessariamente um problema de amanhã.
Hoje a gente tem um problema de classificação fiscal, mas pode ser que amanhã seja desenvolvida uma tecnologia com base em machine learning que as empresas possam começar a utilizar para resolver a questão da classificação. Desculpa interromper. Vocês veem como um futuro, assim, as empresas de consultoria e comércio exterior se focarem mais em implantar tecnologias? Sim, porque muito do que se faz hoje em comércio exterior é tecnologia. O despachante aduaneiro que está nos ouvindo, e assim, eu não estou falando mal, eu tenho excelentes amigos, o Carlos Araújo mesmo, né, nosso amigo lá do Espírito Santo. Sim, o Carlos, a Célia, o Marcelo. O despachante aduaneiro só não fique parado no tempo, porque você vai ser um profissional obsoleto, tá? A tecnologia está vindo aí com tudo, né? Eu lembro até hoje, né, quando eu trabalhava lá na SKF, nos anos, nem lembro quando foi, mas quando veio o Cara Preta, né, o Siscomex, aí eu falei, nossa, agora a tecnologia chegou para ficar. Veja, de Cara Preta já virou web, o web já virou DUI, e a DUIMP tá aí chegando aí, a DUIMP já tá batendo nas portas. Só um parênteses aqui para os jovens que nos ouvem, o Cara Preta é a tela toda preta, que ficou conhecido porque era formato DOS, era uma tela horrorosa, toda preta, e todo mundo chamava do Cara Preta. E a gente achava o máximo aquilo, o Jonas. A gente achava o máximo. Mas era foda na época mesmo. Eu fiz uso também. Tipo, tu conseguia muita informação rapidamente. Tremendo no sistema, lá em 1993. Então, assim, o despachante aduaneiro, entretanto, que ficar parado, achando que ele é o resolvedor da situação, toma cuidado, tá? Porque até a tecnologia já tá, a legislação já não obriga a usar um despachante. E a tecnologia está meio que contribuindo para isso. Então, assim, eu acho uma tremenda escola, mas o despachante se atualize. Por que não o despachante atuar como consultor? Então, é uma ótima. Então, assim, o despachante não fica parado no tempo, não, hein? Tá? Porque não vai sumir, eu acho que vai demorar ainda, mas não fica parado no tempo, não. Não só o despachante, né, Milton? O profissional de comércio exterior, todo em si, ele tem que se manter atualizado o tempo todo, não tem jeito. O que eu vejo muito falando é um profissional que ele tem que entender um pouco de tudo hoje. Ele, principalmente de comércio exterior, ele tem que entender um pouco da área tributária, ele tem que entender um pouco da área fiscal, principalmente, né, Milton, que atua com o drawback, o ganho, é mais visto por esses setores. Ele tem que entender um pouco de engenharia para fazer o ato concessório, de engenharia para ajudar na classificação. Ele tem que entender um pouquinho de cada coisa. O profissional tem que estar empenhado nisso, né? Tá sempre atualizado. Isso é extremamente importante. E aí, curtiu o episódio? Chegou até aqui? Nos ajuda compartilhando, curtindo e comentando nossas redes sociais. É de graça, colabora com o nosso trabalho. Se sua empresa quer fazer parte desse projeto, quer nos apoiar, quer divulgar aqui dentro, vem trocar uma ideia com nós. Temos também o nosso grupo do Telegram, onde a Tati e o Milton estão lá, estão sempre conversando com o pessoal, trocando ideia. Milton ativíssimo no Telegram, inclusive. Baita ativo, ótima pessoa lá dentro pra gente se manter atualizado. E rola sempre foto de gato, de cachorro e de outros animais também por lá. De vez em quando se fala de comércio exterior, né, Milton? Exato. Lembrando que a gente continua com a nossa campanha de juntar histórias malucas no Conte a Sua História no Comex. O nosso formulário pra você contar essa história anonimamente tá no nosso site, tá nas nossas redes sociais, que a gente quer juntar uma boa quantidade de histórias pra gente começar a tá contando aqui antes da pauta principal. Então, se você tem uma boa história, colabora com a gente, tá? Conta lá pra nós, que aí a gente vai estar contando aqui. E é isso, trabalhos encerrados, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente.